Acordo houve. Acordo teve. O líder do governo no Senado da República admite que houve o acordo. Ele pode matar no peito mais ou menos sozinho. Mas não me parecia que ele estava sozinho. Porque o partido do governo, o PT, afora discurso, afora publicação em rede social, o PT não trabalhou regimentalmente como poderia para derrubar o texto ou adiá-lo. Não usou os mecanismos de obstrução disponíveis. Não usou. Não usou. Então, para mim, se o líder do governo, o senador Jacques Wagner, experiente, diz que fez um acordo, fica difícil ouvir o contrário, senão a admissão do presidente da República de que estava desinformado sobre a atuação do seu líder, que ele escolheu no Senado da República, no caso Jacques Wagner, que disse, identificando uma derrota, talvez ele tenha razão, uma derrota que viria de qualquer maneira nesse projeto, resolveu, em termos de procedimento, não trabalhar para embolar a pauta futura. Razão porque, tema de que tratamos ontem, a coisa passou na Comissão de Constituição e Justiça com vista modesta, 4 horas apenas, em vez de uma semana, como geralmente é. Passou admitindo aquele texto que talvez altere mérito, admitindo o texto, a emenda de Sérgio Moro, como de redação, para que não voltasse para a Câmara. Tudo isso foi passando muito tranquilamente, e quem fez oposição a esse texto foi o MDB, especialmente Renan Calheiros. Aliás, quem denunciou a existência de acordo. E denunciou a existência de acordo, Ivan Brandão, para garantir a aprovação do tema que você vai trazer agora. E do ponto de vista temporal, as coisas casam. Pode ser uma coincidência, mas é difícil não ver acordo e uma relação de causalidade entre as coisas. Quais coisas? A aprovação sem resistências do governo no Senado, a aprovação desse projeto de redução de penas e, na sequência, a aprovação, que era o acordo, segundo Renan Calheiros, que Jacques Wagner propunha, a aprovação, entre outras coisas, do corte de isenções fiscais, de 10% das isenções fiscais infraconstitucionais, e ainda o aumento de impostos para fintechs, bets e JCP, que é isso que Ivan Brandão vai tratar agora. Difícil não observar que as coisas tivessem uma relação, Ivan Brandão. Pois é, o presidente Lula, a gente ouviu ele falando aí, e no Senado ontem, depois da aprovação desse projeto que você está citando, que libera 22 bilhões e 450 milhões de reais no orçamento do governo para o próximo ano, e que esse será sancionado provavelmente pelo presidente Lula, 62 votos a 6. Esse foi o placar da votação. O texto também estabelece um limite para a concessão de incentivos fiscais, criando uma trava quando benefícios tributários ultrapassarem, Andreasa, 2% do valor do produto interno bruto. Então, nós não somos bobos. E política é assim no mundo real. E acordos acontecem, inclusive diante da inevitabilidade, porque esse projeto da redução de penas, ele seria aprovado cedo ou tarde, a maioria sobrando para que ele seja aprovado. Certo? Então, faz todo sentido, e o desenrolar das coisas mostra que esse acordo houve na forma em que se deu na sessão. Eu estava assistindo a sessão. Eu vi o dia inteiro acompanhando esse troço, quer dizer, depois do jogo do Flamengo, acompanhando o desenrolar dessa trama. Eu vi como as coisas se deram, uma coisa depois da outra. Aprovaram o projeto de lei por 48 a 25 no plenário, o projeto de lei da redução de penas. Acabou o troço, vamos em frente, já veio o projeto, esse que o Ivan tratou agora. O projeto do corte de 10% das isenções fiscais e esse aumento de impostos. Relatado por um senador do PT, Randolfo Rodrigues, que subiu na tribuna para defender o projeto e agradeceu o Esperidião Amin, o relator do projeto da redução de penas, mas não por causa do projeto da redução de penas, porque Esperidião Amin estava na origem do projeto primeiro, em 2019, que tratava de isenção de imposto, de isenção de benefícios fiscais. Então, tudo muito natural, muito fluente, era difícil não ver uma relação entre as coisas, certo? Então, Lula vai vetar? Vai vetar.
tem que vetar, politicamente é o que ele tem que fazer. Mas até isso compõe a ideia de acordo. Até isso compõe uma ideia de teatro. Não estou dizendo que o presidente participa do teatro. Mas talvez Jacques Wagner faça esse cálculo. Talvez os senadores do PT, no Congresso, no Senado, diante da perspectiva da necessidade de aprovar essa matéria aqui, fiscal, importante para o Ministério da Fazenda, para 2026, para garantir o superávit, que só existe na fantasia, o superávit primário de Haddad. Um teatro da seguinte natureza. Nem todo mundo que atua no teatro sabe que está atuando num teatro. Uns saberão mais, outros menos. Mas se o presidente vai vetar, a gente sabe que vai vetar, a gente vai ter uma chance de reverter esse desgaste lá na frente. Porque a gente aprova agora, o texto passa sem a nossa resistência, o presidente vai vetar, vai votar para o Congresso. E quando votar para o Congresso, a gente vota pela manutenção dos vetos e deixa o Centrão e o bolsonarismo derrubar o veto do presidente. E o ônus fica com eles. É esse o jogo que está jogado. Ninguém é trouxa aqui.